Oi, bem-vindos ao Contos do Meio-Dia, hoje com Eu e Jimmy, de Clarice Lispector, do seu livro Primeiras Histórias, contido aqui nesta antologia Todos os Contos. Lembro-me de Jimmy, de seus cabelos e de suas ideias. Jimmy achava que nada existe de tão bom quanto a natureza, que se duas pessoas se gostam, nada há a fazer senão amarrarem-se, simplesmente. Que tudo mais nos homens que se afasta dessa simplicidade de princípio de mundo é cabutinismo e espuma. Se essas ideias partissem de outra cabeça, eu não toleraria ouvi-las sequer, mas havia a desculpa do crânio de Jimmy, e havia sobretudo a desculpa de seus dentes claros e de seu sorriso limpo de animal contente. Assim começa o conto Eu e Jimmy, de Clarice Lispector, que conta a história desta moça que nós não sabemos o nome e, junto com Jimmy, frequentam um curso de direito. Com certeza é aquele tipo de casalzinho que sempre está flertando ou fingindo flertar, né? E no futuro dali vai sair um casamento. Principalmente quando essa narradora aqui se lembra do que fez a própria mãe junto com seu pai. Mesmo tipo de comportamento lá pai e mãe fizeram no passado e ela meio que replica também. Bom, isso vai acontecer se um pequeno empecilho não atrapalhar nada mais, nada menos que o examinador das provas ali do curso de Direito. Um professor chamado D alguma coisa, mas eu paro de contar a história por aí, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Assim que a gente começa a leitura desse conto, a gente já percebe uma grande semelhança com um outro que a gente já viu aqui na leitura de Primeiras Histórias. Na verdade foi o segundo, chamado Obsessão. A semelhança que eu me refiro é que do mesmo jeito a mulher que está interessada num homem, ela se comporta se adequando ao que ele espera de uma mulher. Da mesma maneira que ela também, quando conhece um segundo homem, ela também começa a se comportar da maneira que este segundo assim espera. Isso acontece exatamente nos dois contos. Claro, há uma diferença gritante. Lá no primeiro, em Obsessão, a mulher da vez ela está casada, então ela se comporta à maneira do marido. Quando ela começa a conhecer um futuro amante, então ela começa a emular o que ele assim deseja, a visão dele das mulheres no mundo. Já que em Eu e Jimmy, na verdade é uma mulher solteira, ainda no flerte. Então ela se assemelha ao homem, o primeiro que ela está flertando, e depois a um segundo, do mesmo jeito. Uma igual coisa nos dois contos é que o segundo homem que as mulheres começam a emular são homens mais inteligentes do que o primeiro. Digamos que esses primeiros eles são mais padrãozinho ali da sociedade, lá por volta dos anos 1940. Então esses segundos homens são mais inteligentes, mais abertos para uma mulher mais livre, liberada das garras da sociedade. Ou não exatamente isso, né? Também no decorrer desta aproximação, dessa transformação dessas duas mulheres, a gente percebe que no fundo ela está cometendo o mesmo erro. Se ela se adequava ao primeiro homem, ela também se adequa ao segundo. A liberdade entre um e outro parece que na verdade não há no final das contas. Agora, sabendo que esses dois textos são bem parecidos, a gente pode dizer que este foi melhor do que o outro, porque lembrando, na minha avaliação, eu considerei que Obsessão, lá aquele primeiro conto, tinha lá seus errinhos, porque ele era muito extenso, 33 páginas, 36 páginas, de uma história que tendia a uma grande enrolação. Para mim foi muito maçante ler aquele texto. Então, uma das minhas críticas era justamente essa. Porque é um texto tão longo, tudo podia ser resolvido mais brevemente, muitas coisas se repetiam, algumas ideias, alguns pensamentos da personagem. Mas aqui estamos num texto curtíssimo, só de 4 páginas. No entanto, sendo basicamente a mesma coisa, ele não consegue alcançar tudo que Obsessão conseguiu. Sim, ele deixa a desejar em vários aspectos. Na comparação, praticamente ele fica muito inferior, mas também ele passa por alguns outros teminhas variantes disso,
Aquela coisa que eu comentei ali no começo da narradora, comparar o Jimmy a um animal, isso não tinha lá no texto da Obsessão. Aqui então passa a ser uma novidade, mas não chega a deixar o texto muito mais encorpado do que o outro. Então eu posso dizer que em Obsessão eu achei demais, e aqui em Eu e Jimmy talvez eu tenha achado de menos. E curiosamente também aquelas grandes reflexões do personagem, fluxo de consciência tão caro a Clarice Lispector, aqui nós não temos nada disso. Na verdade só temos aqueles comentários tradicionais de um narrador comum que muitos autores fazem por aí. Nesse ponto então nem parece Clarice Lispector esse texto. Enfim, para Eu e Jimmy eu atribuo 3 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na segunda-feira, mais uma resenha de primeiras histórias de Clarice Lispector. E já amanhã, na terça, outra resenha de USA Noir, com suas histórias sombrias. Também aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Mas enquanto os 2 vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas da semana passada, também aqui dentro deste projeto. E até mais!